Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor William de Filosofia. Vamos dar continuidade ao nosso curso de História da Filosofia Ocidental. Hoje nós estamos na nossa segunda aula, certo? Nossa segunda aula vai ser chamada de Filosofia, nome, conceito e objetivo. Hoje eu vou trazer para vocês aí a ideia do que significa, né? O que significa o nome, a palavra filosofia, tá? E qual que é o objetivo da filosofia? Estamos falando lá da filosofia antiga, pessoal, da filosofia antiga grega, tá bom? Isso ainda faz parte daquele capítulo 1 que eu já havia falado para vocês, né? Que é a origem e caráter da filosofia grega, tá? Então, vamos lá para a nossa segunda aula. Certo? Então, pessoal, primeira coisa que vocês têm que saber, né, que filosofia, a palavra filosofia significa amor à sabedoria, tá? Filo, em grego, é amor, sofia é sabedoria. Então, essa é, digamos assim, a etimologia da palavra filosofia. O que é filosofia? Amor ao conhecimento, amor à sabedoria, ok? Segundo um filósofo romano chamado Cícero, ok? Numa obra dele chamada Discussões Tusculanas, ele teria afirmado que foi Pitágoras é um dos filósofos da Grécia, que nós vamos ver mais um pouquinho, mais algumas aulas aí para frente, tá? Parece que teria sido Pitágoras quem teria dado o nome da filosofia à filosofia. Parece que ele foi o primeiro a ter utilizado o termo filosofia, ok? E o que a gente pode discutir sobre essa questão é o seguinte, que provavelmente foi realmente um espírito religioso, uma pessoa, digamos assim, de espiritualidade religiosa, quem cunhou esse termo, ou seja, quem desenvolveu esse termo. Por quê? Tá? Nós vamos ver quando nós tratarmos do Pitágoras, que além de matemático, ele também acabou desenvolvendo uma seita, ok? Com vários princípios éticos, certo? E o Pitágoras, ele se tornou um mito, uma lenda na época dele, ok? A gente vai falar tudo a seu tempo, né, quando nós vamos conversar sobre o Pitágoras. Mas, de certa forma, a filosofia do Pitágoras envolve muito, digamos assim, uma questão mística, uma tradição mística, digamos assim, e provavelmente, né, foi realmente um espírito religioso que deu esse nome de filosofia à filosofia. Por quê? Ok? Porque os gregos tinham a concepção seguinte, tá? Que somente a Deus ou aos deuses é possível atingir a sofia, ou seja, é possível atingir o conhecimento. Somente Deus ou os deuses são capazes de atingir o verdadeiro conhecimento, a verdade, ou seja, a sofia. Falo em deuses porque nós não podemos esquecer lá da mitologia grega, que os gregos eles eram politeístas, acreditavam em diversos deuses, ok? Embora também existissem, digamos assim, outras formas de religião que a gente vai falar também, como o orfismo, por exemplo, que a gente vai tratar, né, digamos assim, nas próximas aulas, tá bom? Então, para eles, de maneira geral, o conhecimento da verdade só é aberto, digamos assim, aos deuses, ok? E o homem, a única coisa que ele pode, digamos assim, pretender é amar esse conhecimento, ou seja, a única coisa que o homem pode fazer é filosofar. O homem vai atingir a verdade depende muito do autor, do filósofo. Tem filósofos que afirmam que a verdade pode ser atingida, outros afirmam que não, e tem outros que afirmam ainda que nem existe verdade, ok? Mas, de maneira geral, não é a verdade, a sofia, o conhecimento é algo divino, é algo sagrado que não está acessível aos seres humanos. O que nós podemos fazer é filosofar, ou seja, caminhar buscando essa verdade, esse conhecimento que não está acessível a nós, ok? Isso aqui é muito interessante também, porque hoje nós vamos falar dos objetivos da filosofia grega, da filosofia antiga. Mas, quando nós entrarmos na filosofia medieval, não é? Que é uma filosofia, digamos assim, que relaciona a filosofia, o pensamento grego com a religião cristã, nós vamos perceber que o objetivo da filosofia medieval, não da Idade Média inteira, mas para alguns dos pensadores ali da Idade Média, a filosofia ela é um caminho que te leva a Deus através da razão, é um caminho que te faz chegar a
Deus, ok? Mas aqui na filosofia grega, nós vamos ver que a filosofia tem um outro objetivo. Mas já é interessante mencionar isso, essa ideia de que a filosofia, ela é uma maneira de tentar chegar a essa verdade que só se encontra, digamos assim, no plano divino, tá bom? Tem um filósofo chamado Heráclides, tá? Que ele fez a seguinte comparação, né? Ele criou a seguinte historinha, olha só, tá? Ele comparava a vida às grandes festas de Olímpia, aonde uns convergiam por motivo de negócios, outros para participar das corridas, outros ainda para divertir-se e, por fim, uns somente para ver o que acontece. Estes últimos são os filósofos, tá? Então, quem são os filósofos na vida? Aqui o Heráclides ele faz assim uma comparação da vida com uma grande festa. Uns vão lá para negociar, outros vão lá para beber, outros vão para se divertir, mas tem aqueles que vão só para observar, para olhar e ver o que acontece. Esses que olham, que observam, são os filósofos. Essa é a atividade do filósofo, observar, prestar atenção, ok? O filósofo, muitas vezes, ele não mete, digamos assim, o bedelho na realidade. O negócio dele é fazer a observação, embora não existe, digamos assim, uma contemplação, uma observação pura, porque a maioria dos filósofos que, digamos assim, escreveram suas obras, eles influenciaram muito a sociedade e a realidade. Mas essa é uma historinha bem interessante para vocês entenderem a ideia da filosofia, ok? O próprio Aristóteles é um filósofo que nós vamos ver também, tá? Ele teria considerado a filosofia como um saber desinteressado, ok? Então, a filosofia para os gregos não de maneira geral, assim, mas já para vocês terem uma ideia, a filosofia representa um saber desinteressado. E o que é um saber desinteressado? O filósofo, ele quer conhecer para aprender, e somente isso. O filósofo não quer pegar aquele conhecimento para resolver um problema ali, ele não está pensando numa coisa utilitária, ele não quer aquele conhecimento para ganhar dinheiro. O filósofo quer conhecer porque ele quer conhecer somente isso. Esse é o motivo, ok? Por isso que filosofia é amor à sabedoria. Quando você ama alguém, você não está com essa pessoa por interesse, você está com ela porque você ama. Os filósofos é a mesma história. O filósofo, ele ama conhecer, não para que aquilo sirva de alguma coisa, mas ele ama conhecer apenas para conhecer, para ter o conhecimento, ok? Isso é bem interessante, tá? De maneira geral, a palavra filosofia, né, que é amor à sabedoria, implica dois significados. Quais são? Primeiro deles, tá? O primeiro e mais geral é o de pesquisa autônoma ou racional, seja qual for o campo em que se desenvolva. Neste sentido, todas as ciências fazem parte da filosofia. Então, esse é um dos significados da filosofia. Filosofia, ela representa uma pesquisa autônoma ou racional. Em que sentido é uma pesquisa autônoma ou racional? No sentido de que a filosofia, ela rompe, por exemplo, com a arte, a filosofia rompe com a religião no que diz respeito ao seu método. A filosofia utiliza a razão e a lógica para explicar as coisas, para tentar entender as coisas. Mas isso a gente vai ver também com o passar do tempo, ok? Por que as ciências fazem parte da filosofia? Tá? Quando a gente fala todas as ciências, nós estamos pensando aqui na física, química, biologia, tá? Qualquer ciência que vocês conseguirem imaginar, ok? Naquela época não existia expressamente a química, a biologia, a matemática, perdão, a matemática existia. A química, a biologia, a física, nem a medicina, como nós conhecemos hoje, também não existia, tá? Na verdade, todas elas, de certa forma, faziam parte ali da filosofia, ok? Por quê? Porque todas as ciências, de maneira geral, procuram explicar as coisas utilizando a razão, e foi a filosofia quem começou, digamos assim, essa abordagem, utilizando o racional, utilizando a lógica, tá bom? Por isso que dizem que a filosofia é a mãe de todas as ciências, tá? E nós vamos ver com alguns pensadores, não é, que
as primeiras perguntas da filosofia são aquelas perguntas que dão origem às ciências, não é? Por exemplo, o primeiro filósofo lá, o Tales de Mileto, vai se perguntar, qual a origem do mundo? A pergunta é, qual a origem do mundo? Posso dar uma resposta religiosa, posso dar uma resposta relacionada ao mito, à mitologia, mas não, a filosofia quer dar uma resposta racional, ok? Quando você responde essa pergunta, qual a origem do mundo e do universo, você acaba caindo em uma área científica, que é a física. É a física que se interessa sobre questões da origem do mundo, da origem do universo, tá? A física tem diversas teorias para tentar explicar como surgiram as coisas. Mas vejam, essa pergunta surgiu ali na filosofia, começou a ser explicada de forma racional na filosofia. Uma segunda pergunta da filosofia, do que são formadas todas as coisas? Tá? Essa pergunta também remete a uma outra ciência, que é a química. A química que tenta entender do que as coisas são formadas, do que as coisas se compõem, ok? Uma terceira pergunta, o que é a vida? Da onde veio a vida? Essa pergunta é respondida por outra área científica, que é a biologia. É a biologia que se interessa sobre essa questão. Mas veja, são todas perguntas ali que surgem no seio da filosofia, e a filosofia tenta explicá-las de maneira racional, de maneira lógica, sem recorrer ao mito, sem recorrer às crenças, à fantasia, digamos assim, tá bom? O segundo significado, mais específico, indica uma pesquisa particular que, de algum modo, é fundamental para as outras, mas não as contém. A filosofia, ela tá, digamos assim, ó, o primeiro significado da filosofia é que a filosofia, por pesquisar as coisas racionalmente, ela engloba em si todas as ciências, de certa forma, todas as ciências contêm filosofia, mas a filosofia consegue ir além, por quê? Porque a filosofia é única no sentido de conseguir interrogar a si mesma, a si própria, tá bom? Por exemplo, um físico, ele dificilmente vai entender a física como um todo, ok? É claro, ele vai conhecer as teorias, as fórmulas, as ideias, etc. Mas pedir para ele explicar o que é a física, isso já é uma pergunta filosófica. O que é a física? A resposta é uma resposta filosófica, ok? Quando você pergunta o que é alguma coisa e responde ela utilizando a razão, isso aí é papel da filosofia. Entretanto, a filosofia é a única que você pode fazer uma filosofia da própria filosofia. Você pode, digamos assim, se questionar o que é filosofia, qual é o objeto da filosofia, qual é o conteúdo da filosofia. Então, o primeiro significado ali da palavra filosofia é algo que está junto de todas as outras ciências, é uma pesquisa sobre algo. O segundo significado é que a filosofia, ela permite uma pesquisa sobre si mesma. A filosofia permite uma reflexão sobre si própria, ok? Tem um filósofo também que nós vamos ver daqui a algumas aulas, um pré-socrático chamado Heráclito. Ele teria afirmado, né? É necessário que os filósofos sejam bons indagadores de muitas coisas, tá? O Heráclito, ele traz a ideia aí clássica já da filosofia que um filósofo, para desenvolver teorias, para desenvolver ideias, ele tem que ter o conhecimento sobre várias questões. Um filósofo, ele tem que conhecer física, química, matemática, biologia, ciência, arte, cinema, política, religião. Um filósofo tem que conhecer essas coisas. Por quê? Porque quando ele vai falar do mundo, quando o filósofo vai falar do universo, quando o filósofo vai falar das pessoas, ele tem que entender que existem discursos científicos, artísticos, religiosos, políticos. O filósofo tem que saber essas coisas para poder desenvolver o seu argumento, ok? Então, é necessário que o filósofo ame realmente o conhecimento. O filósofo não pode discriminar o conhecimento. Muitas pessoas entram na faculdade de filosofia porque elas pensam assim: vou fazer filosofia porque não tem matemática, não preciso calcular. E isso é um grande erro. É um erro duplo, na verdade, se nós formos parar para pensar. Por quê? Primeiro, dentro da filosofia existe um curso chamado lógica, e a lógica tem uma série de cálculos ali, até bem mais complicados ali que algumas matemáticas, digamos assim, tá? E o segundo erro é justamente achar que filosofia e matemática não tem nada a ver, sendo que as duas caminham juntas. A matemática também é filosófica, inclusive existe filosofia da matemática, que nós vamos ver lá na filosofia contemporânea, nós vamos ver lá também na modernidade, alguns autores ali como René Descartes também, que já trabalha algumas questões matemáticas, é bem interessante, tá?
Então, esse duplo significado, pessoal, que eu falei da filosofia, que a filosofia está junto com as ciências, ela pensa junto com as ciências de maneira racional e lógica, e que a filosofia pensa a si mesma, também aparece em Aristóteles, não é? O Aristóteles lá ele mostra que existe uma filosofia que se preocupa sobre o ser de todas as coisas, tá? E também uma que abrange as ciências particulares. Quando a filosofia fala em ser, não é? De maneira geral, ser, o ser ali, ó, tá vendo um ser com S maiúsculo ali? Ser é tudo aquilo que é tudo aquilo que existe. Então, o discurso filosófico trata daquilo que existe. A filosofia trata daquilo que possui uma essência, ok? E também a filosofia trata de coisas que não têm essência. A filosofia trata de coisas ali que talvez nem existam. Mas, de maneira geral, a filosofia, ela se preocupa sobre o real, ok? E a filosofia também abrange as ciências particulares. Um físico muitas vezes faz filosofia sem saber. Um químico, um matemático, um biólogo, eles fazem filosofia sem saber. A filosofia está dentro de todas as áreas, querendo ou não. Você não foge da filosofia, não tem como fugir, ok? Filosofia grega, pessoal, é investigação. Isso eu já falei na nossa primeira aula. Lembra que eu fiz uma comparação entre a filosofia grega e a filosofia oriental, o pensamento oriental, tá? Que o pensamento oriental é aquele vinculado à tradição, etc. Já a filosofia grega, ela é investigação, tá bom? E as ciências particulares também são investigações. A física é investigação, a química é investigação, a biologia é investigação. Física investiga o movimento do universo, do real, dos corpos, etc. A química investiga a composição dos corpos. A biologia investiga a vida de maneira geral, ok? Então, veja, a filosofia é investigação, investigação do ser, investigação do total, investigação do todo, ok? Quando a física, por exemplo, fala de um átomo, você pode pensar a física pelo olhar, você pode pensar o átomo pelo olhar do físico, você pode pensar o átomo pelo olhar do químico, você pode pensar o átomo pelo olhar do biólogo, pode pensar o átomo pelo olhar de uma pessoa que escreve literatura, você pode pensar o átomo até pelo cinema, pela arte, pelo que você quiser. Cada uma dessas áreas vai dar um discurso sobre aquele átomo, mas é a filosofia que vai juntar todo esse discurso para dizer o que o átomo é em sua totalidade. Estou falando do átomo, mas poderia falar de qualquer outra coisa. Por exemplo, o ser humano. O ser humano pode ser estudado pela física, pela química, pela biologia, pela matemática, pela psicologia, pelo direito, pela medicina. Qualquer área vai dizer o que é o homem, o que é o ser humano. A filosofia é a junção de tudo isso. Por isso que um filósofo ele tem que conhecer várias coisas, ok? Já havia falado também que a filosofia é a investigação sobre si mesma. A filosofia investiga o mundo, assim como as ciências fazem. Mas a filosofia vai além, porque a filosofia também faz uma investigação sobre si mesma. O que é interessante da história da filosofia, o que é rico na história da filosofia, é qual é a definição de filosofia? Qual é a definição de filosofia? Amor ao conhecimento. Mas o que é a filosofia? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês do que é filosofia grega, de maneira geral. Mas nós temos uma filosofia medieval, que é diferente, temos uma filosofia renascentista, que é diferente, filosofia moderna, uma filosofia contemporânea, que tem outras configurações, você quase não reconhece a filosofia grega, dependendo ali do autor que você for trabalhar. E como eu já havia falado também para vocês, não é? Quando for trabalhar as filosofias orientais, a filosofia africana, vocês vão ver que a filosofia ela tem outras utilidades, tá? Tem gente que fala, a filosofia não tem utilidade nenhuma, mas esse é o mérito da filosofia. A filosofia, na verdade, tem muita utilidade, tantas utilidades que é até difícil enumerar. E ela também tem a sua inutilidade. A filosofia é útil e inútil. Por isso que ela é rica, ok? Então essa é a grande ideia. Por que as pessoas consideram a filosofia inútil? Porque as pessoas acreditam que muitas vezes a filosofia trata de problemas que não remetem à prática ali, ao dia a dia. A filosofia trata de questões muito abstratas, mas as pessoas não percebem que esse abstrato justamente é aquilo que modifica a nossa forma de ver o mundo, a realidade, ok? Que mais? Filosofia grega, pessoal, ela apresenta 3 conotações que se referem ao conteúdo, ao seu método e ao seu objetivo. A filosofia grega tem um conteúdo, ela tem um método e ela tem um objetivo. Vou falar um pouquinho sobre isso agora. Qual é o conteúdo da filosofia grega? De maneira geral,
Ela busca explicar a totalidade das coisas, totalidade da realidade, sem exclusão das partes que formam o todo. Já dei esse exemplo, já falei para vocês, tá? Quando eu pergunto o que é o ser humano, a filosofia não quer saber o ser humano para a física, para a química, para a biologia, para a psicologia, para o direito. A filosofia não quer saber dessas coisas separadas. A filosofia quer saber das coisas juntas, ela quer saber do discurso total sobre o ser humano. Você se pergunta o que é Deus? O que é Deus? Você pode dar uma resposta baseada na tua religião, ok? Eu sou católico, vou dizer o que é Deus a partir da minha visão católica. Eu sou evangélico, vou dizer o que é Deus a partir da minha religião evangélica. Eu sou ateu, eu não acredito em Deus, vou dizer o que é Deus a partir da minha opinião. Eu frequento a Umbanda, eu sou budista, eu não sou isso, sou aquilo. Então, cada religião vai dizer da sua forma o que é Deus. A filosofia não quer saber o que cada uma dessas áreas acha de maneira separada. A filosofia procura fazer a junção de todas elas e tentar extrair uma definição, digamos assim, de Deus que satisfaça, pelo menos a maioria dos argumentos, ok? Essa é a diferença da filosofia para as outras áreas, essa é a diferença da filosofia para a ciência. A ciência estuda as coisas de maneira particular, a filosofia não estuda as coisas na sua totalidade, tá bom? O Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo que nós vamos estudar daqui a pouco, teria feito a seguinte pergunta: qual é o princípio de todas as coisas? Ou seja, qual que é a origem de todas as coisas? Eu disse para vocês que essa pergunta, a resposta dessa pergunta, remetia à física. Também remete à religião, certo? Também remete à arte, ok? Mas por que essa pergunta é importante? Porque quando você se pergunta o princípio de todas as coisas e você consegue responder, você tem uma facilidade maior para se alcançar, digamos assim, esse total, esse todo. Quando você sabe do que uma coisa é formada, do que uma coisa é feita, ok? Você tem uma maior facilidade para alcançar, ok? Esse total da realidade do real. Se você não sabe nem como começam as coisas, nem como elas se desenvolvem, é muito difícil que você tenha uma visão do todo, uma visão abrangente, tá? O objeto, pessoal, da filosofia é o ser, ou seja, ser é aquilo que é, ser é aquilo que existe. O ser é o real, o objeto da filosofia é o real. Qual é o objeto da física? O objeto da física é o movimento. Qual é o objeto da química? As partículas elementares, os elementos da tabela periódica. Qual que é o objeto da biologia? A vida, tá bom? Qual o objeto da psicologia? A alma, a mente, a consciência, etc. Qual o objeto da filosofia? O que a filosofia estuda? O todo, o real, o ser, ok? Falamos ali do conteúdo. O conteúdo da filosofia é buscar explicações sobre o real, sobre o ser, sobre o todo. E como a filosofia faz isso? Qual é o método que ela usa para descobrir esse real, esse todo? Então, esse método é uma explicação puramente racional da totalidade, motivada, assim, por uma maneira lógica, ok? Então, o método utilizado pela filosofia é o uso da razão. Quando você faz a pergunta, qual a origem do universo? Qual a origem da vida? Qual a origem de todas as coisas? A resposta da filosofia é racional. A filosofia não vai se servir do mito, nem da fantasia, nem da crença, nem da fé para tentar responder essas questões. Mas isso, pessoal, nesse primeiro momento da filosofia, na filosofia grega, na filosofia antiga. Tá? Porque, por exemplo, quando nós chegarmos lá na filosofia medieval, a filosofia vai apresentar uma outra forma de explicação, onde a filosofia adota, por exemplo, a fé como forma de explicação também, ok? A filosofia, ela vai além da constatação dos dados e da experiência. A filosofia busca a causa das coisas, tá? Enquanto a ciência, ela analisa a experiência, os experimentos, os dados ali do mundo, a filosofia vai além. A filosofia tenta entender por que as coisas são como são, o que causa isso, tá? Vamos parar para pensar. Uma pessoa tem depressão, ok? A pessoa vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vai no médico, e esse médico, esse psiquiatra, receitam remédios para a pessoa para tratar dessa depressão. A filosofia, ela se questionaria, não, qual é a causa da depressão? Por que surgiu essa depressão na pessoa? Qual é essa causa? Eu quero saber de onde vem essa causa, porque é a partir dela que nós vamos trabalhar. Filosofia é assim, ela tenta entender por que as coisas são como são, tá bom?
Mais uma vez, filosofia é similar à ciência, ou seja, filosofia é parecida com ciência. Ela só se diferencia no quesito do universal particular. Mais uma vez, a filosofia analisa o mundo como um todo. Filosofia usa física, química, matemática, biologia. Filosofia usa literatura, cinema, arte, religião. Filosofia usa todas essas ferramentas, ok? Filosofia é universal por causa disso. Já as ciências são particulares. A física muitas vezes não se envolve ali com a religião, não se envolve com a arte, deveria, né? Mas muitas vezes ali elas estão em áreas isoladas, ok? Então, essa é a ideia, tá? Tem também, pessoal, uma diferença ali entre a arte, a religião e a filosofia. Qual é a diferença entre elas? A arte, a religião e a filosofia, elas têm em comum uma coisa. A arte, ela também tenta explicar o mundo e as coisas como um todo. A religião também tenta explicar o mundo como um todo. E a filosofia também. Então, arte, religião e filosofia é a mesma coisa? Não. Por quê? Porque o que diferencia arte, religião e filosofia é o método. Por exemplo, o método da filosofia é um método pautado na razão e na lógica. A arte, para explicar esse todo, muitas vezes ela usa o mito ou a fantasia, ok? A arte ela não está preocupada com a verdade. A arte ela tem outras preocupações. Ela pode retratar a verdade ou não, tá bom? Aí vai depender do autor, do artista, etc. E a religião, para explicar o todo, ela utiliza a crença e a fé, ok? Essa é a diferença, é o método entre elas. Arte, para explicar o todo, usa mito e fantasia. Religião, para explicar o todo, usa crença e fé. Filosofia, para explicar o todo, usa razão e lógica, tá bom? Terceiro, objetivo. Para que serve a filosofia? Para que serve a filosofia grega, ok? Na verdade, não é só a filosofia grega, isso pode ser válido para todas as outras formas de filosofia, tá bom? Eu falei que existem outros objetivos nas filosofias que nós vamos ver, sim, mas não é que um objetivo anula o outro. Não, muito pelo contrário. Você pode ver a filosofia dessa forma que eu vou explicar agora. Aí você também pode adicionar mais para frente a perspectiva da filosofia medieval. A filosofia é riquíssima, porque ela tem objetivos variados, aí vai depender da época, vai depender do período. Objetivo da filosofia grega: puro desejo de conhecer e contemplar a verdade. É isso, o filósofo ama o conhecimento, não importa para quê, não importa para quê. Você vai fazer alguma coisa com esse conhecimento? Não, mas não importa, eu quero conhecer, eu quero saber, eu amo o conhecimento, então eu vou aprender, eu vou estudar, não para passar numa prova, num vestibular, em qualquer coisa, não, vou estudar para mim, porque eu amo, eu vou fazer isso porque eu amo, ok? Segundo Aristóteles, todas as outras ciências serão mais necessárias do que esta, do que a filosofia, mas nenhuma será superior, tá? Esqueci de colocar ali as aspas, todas ali, né, que é a citação. O Aristóteles, ele traz a ideia, né? Qualquer ciência é muito mais necessária que a filosofia, porque as ciências, elas operam sobre coisas ali do dia a dia, coisas que você vai utilizar, tá? Só que nenhuma delas é superior à filosofia, porque a filosofia é a única que é livre. Por que a filosofia é livre? Porque a filosofia não depende de nada, absolutamente nada. Filosofia pode investigar a ciência, se ela quiser, filosofia não precisa investigar nada, ela pode investigar ela mesma, ok? Filosofia tem liberdade, porque ela não está vinculada a uma utilidade. A filosofia está vinculada apenas ao interesse, não é? Ao interesse em conhecer. E eu digo ainda, um conhecer desinteressado, no sentido de que, para que você vai conhecer? Porque você ama, só isso. Por que você ama uma pessoa? Não tem explicação. E para a filosofia é a mesma coisa. Para que você ama o conhecimento? Não tem explicação também. Só amo conhecer e vou conhecer. Certo? Então, pessoal, né, só para deixar claro e para a gente finalizar a nossa aulinha, embora não se submeta a objetivos utilitaristas, ou seja, que envolvem utilidade a coisas práticas, a filosofia possui relevância moral e política, tá? Por mais que os filósofos, assim, eles estão interessados num conhecimento ali desinteressado do mundo, do real, etc., as suas contribuições para o mundo são fantásticas, eles contribuem de forma significativa para o mundo, para a sociedade, etc. Tá? Nós podemos parar para pensar o que seria o mundo sem a filosofia, ok? Por mais que seja ali, né, tem uma definição de conhecimento desinteressado, filosofia, ela molda o pensamento, ela molda o comportamento, ela molda os valores, ela é uma reflexão que ajuda as pessoas a, digamos assim, a sair do lugar, a se desenvolver, certo?
Olha só, pessoal, ao se contemplar o todo, ou seja, a totalidade, ou o ser, né, mudam necessariamente as perspectivas usuais. A visão do significado da vida do homem e uma nova hierarquia de valores se impõe, tá? Então, a filosofia, quando ela analisa o todo, ela faz uma descoberta, ela cria uma teoria, muda-se toda a visão que se tinha sobre as coisas da realidade, tá? Vou dar um exemplo para vocês entenderem aí. Lembrem, pessoal, lá da teoria geocêntrica e da teoria heliocêntrica, teoria geocêntrica, muito defendida lá na Idade Média, que acreditava que a Terra era o centro do universo, estava parada e tudo girava ao redor da Terra, ok? Essa era uma visão de mundo. Quando o Copérnico, o Kepler, o Galileu, aqueles caras lá que vão dar início à física, eles desenvolvem a teoria heliocêntrica, essa teoria é uma visão sobre o todo. Quando essa teoria se impõe na realidade, não é só, digamos assim, a ciência que muda, tudo muda, a religião muda, a política muda, as pessoas mudam. Por quê? Porque elas passam a ver o todo de forma diferente. Isso causa um impacto enorme na vida de todo mundo, na vida religiosa, cultural, política, etc. E quando você estuda filosofia e começa a analisar a realidade como um todo, você consegue ver modificações aí nas coisas usuais, nas coisas do dia a dia, tá? Então essa é a grande ideia. Analisar o todo, como a filosofia faz, é muito importante, porque ajuda a alterar a realidade também, tá? Contemplar o todo, utilizando somente a razão, foi a grande descoberta da filosofia grega, tá? Então esses autores, eles trazem a ideia de que, não é? A filosofia grega, a sua grande descoberta foi utilizar a razão para analisar a realidade, analisar o real, e até disso que vem a nossa ciência, tá? A filosofia grega condicionou o Ocidente. Quando surge a filosofia grega, surge nesse mesmo momento o espírito científico também. Filosofia e ciência surgem ali praticamente juntas, ok? Pode existir antes da filosofia grega uma pré-ciência, uma proto-ciência, mas é com a filosofia que, digamos assim, essa ciência, ela toma uma característica que, assim, ela modifica totalmente a forma de ver o mundo e isso condiciona o pensamento ocidental, ok? Eu acredito, então, que é isso, não é, pessoal, para a aula de hoje. Então, nessa segunda aula, nós tratamos dessa ideia, tá? O que é filosofia? Vou fazer um resumão agora aí. O que é importante da nossa aula? O que é filosofia? Filosofia é amor à sabedoria, tá bom? A filosofia, ela estuda a realidade como um todo. Lembrando mais uma vez, cada ciência, cada religião, cada arte, né, estuda a realidade de forma particular. A física estuda o mundo a partir do movimento, a biologia estuda o mundo a partir da vida, a química estuda o mundo a partir das suas composições, o cinema estuda o mundo a partir de recortes da realidade, a arte estuda o mundo a partir do mito e da fantasia. Veja, são partes da realidade, mas é a filosofia que vai juntar tudo isso para dizer o que é o real. Tá bom? Então, filosofia é isso, amor ao conhecimento, amor à sabedoria, filosofia investiga o todo, que também a gente pode chamar de ser, ok? E acredito que é justamente isso. Qual o objetivo da filosofia grega? O amor ao conhecimento, um conhecimento desinteressado, tá bom? Embora nós vamos ver ali outros autores ali dentro da filosofia grega, dentro da filosofia antiga, que vão trazer outras definições também bem interessantes aí de filosofia, certo? Então, para a nossa segunda aula, pessoal, é isso. Próxima aula, nós vamos trazer aí algumas ideias, né, de como surgiu essa filosofia lá na Grécia, tá bom? Vamos falar um pouquinho da mitologia grega, das religiões gregas, vamos falar também dos sete sábios e de outros autores, tá bom? Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula.